Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês e que o Senhor nos guie nessa manhã, durante este dia, em todas as coisas que nós faremos. Estamos gratos a Deus pela noite que nos deu, pelo dia que se inicia na presença dEle e porque vamos dar início ao estudo da nossa escola dominical. Dou as boas-vindas ao Dailson. Deus abençoe sua vida, irmão. A Damares, Deus abençoe. A Zilá, Deus abençoe você. A Natália, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que vai chegando. A irmã Iris, bom dia, para a nossa meditação, tá bom? Vamos orar, irmãos? Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor tem sido conosco e o Senhor, ó Deus, tem guiado nossas vidas, o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos ensinado acerca de Ti mesmo. O Senhor tem, ó Deus, feito coisas maravilhosas em todo o nosso viver. E nós somos gratos a Ti por esta manhã que nos dá, pela noite que nos deu, pela segurança que nos dá, pela Tua providência, pelo Teu amor para conosco, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua grande bondade. Obrigado, Pai, pela Tua graça infinita. Eu peço que o Senhor dirija o nosso coração e mente desta hora em diante, para que nós possamos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, e nós possamos, ó Deus, aprendermos mais de Ti, refletirmos, ó Deus, um viver que Te seja agradável. Louvado seja Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa aula da Escola Dominical nessa manhã, ela fala sobre o amor de Deus às nossas vidas e, por consequência, o amor que nós devemos ter para com as pessoas. Ela tenta, o autor da lição, tenta fazer uma distinção daquilo que nós entendemos como sendo amor para aquilo que Deus diz que é manifestação verdadeira de amor. E ao fazer essa distinção, ele nos aproxima muito da profundidade do amor de Deus e nos faz perceber como que muitas coisas que nós fazemos e damos o nome de amor, na realidade não tem muita coisa relacionada com o amor em si. E ele coloca muito para nós que a manifestação, eu vou entrar nos detalhes, fazendo apenas uma introdução, ele coloca que toda expressão de amor vem de Deus, porque Deus é amor. Mas o amor determinado pela Escritura, que deve ser vivido pelo cristão, é o amor que Deus manifestou por cada cristão. Então, nesse sentido, ele é um amor diferente, ele é um amor especial, ele é um amor sacrificial. E nessa questão do amor sacrificial, é que muitas vezes algumas coisas são feitas em nome do amor e que não tem nada a ver com o amor. E coisas também não são feitas e trazem implicações no sentido de demonstrar que aquilo que se sente ou que se defende, de fato, não é amor. Então, vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia dos irmãos na primeira carta de João, no capítulo de número 4, que é o texto que ele fundamenta a lição de hoje. Primeira carta de João, capítulo de número 4.
Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Eu faço a leitura e os irmãos acompanham. A 1 João, capítulo 4, verso 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o amor é, em nós, aperfeiçoado. Aqui você pode observar que o autor, o apóstolo João, ele se refere à igreja já chamando-a de amados. Né? No versículo 7 ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros. Então, quando ele fala amados, ele está categorizando, ele está selecionando, ele está indicando, escolhendo um grupo de pessoas específicas para se dirigir. Ou seja, ele não está falando a todas as pessoas. E ele não está invocando esse tipo de amor sobre todas as pessoas. Tá? Quando ele diz amados, ele está dizendo que as pessoas com as quais ele espera a verdadeira manifestação de amor são aqueles que recebem uma verdadeira manifestação de amor. E que manifestação de amor verdadeira é essa? Ele diz no verso 7, amados, que são estes que estão recebendo, amemo-nos uns aos outros. Então, a condição é a mesma. Ele está dizendo, amados, vocês que estão sendo amados, amem-se uns aos outros. E ele fala, porque porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele está trazendo aqui à tona a obra de Deus, a salvação que Jesus executou sobre nossas vidas, como fundamento dessa ordem de amarmos uns aos outros. Então, ele está dizendo, vocês que são alvos do amor de Deus, vocês devem amar uns aos outros, porque o amor que vocês receberam, que é de Deus, precisa ser espalhado uns com os outros. É isso que ele quer dizer com porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele também coloca aqui no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O autor ele nos ensina o seguinte. Primeiro momento, ele coloca assim que o amor verdadeiro, ele se manifesta de maneira contrária à ideia de autogoverno. Ele diz o seguinte, o amor verdadeiro é altruísta e revela um plano de redenção do outro. Ele está dizendo que o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, sempre se desenvolve no sentido de resgatar a outra pessoa, de salvar a outra pessoa de algo, de alguma coisa, de alguma circunstância. O que na realidade significa isso é que o exercício do verdadeiro amor, ele se faz no sentido
de trazer às pessoas que são os alvos que recebem o amor uma condição de bênção, uma condição de resgate, uma condição de salvação, a semelhança de Cristo. Então, no primeiro momento, ele está dizendo que aqueles que exercem amor verdadeiro, aqueles que amam, os alvos desse exercício de amor precisam perceber com o nosso ato de amar, precisam perceber e precisam receber tal qualidade de amor que sejam resgatados de qualquer tipo de circunstância que venha a estar escravizando, que venha a estar fazendo com que a pessoa esteja caminhando para uma perdição. Então, por essa ideia, irmãos, nós já podemos perceber quão profundo é o ato de amor que Deus quer de cada um de nós. Não é simplesmente ouvir, não é simplesmente se interessar por alguém, pelo bem-estar de alguém, não é simplesmente fazer aquilo, fazer assim, eu fiz o que pude, não posso mais. Se eu não posso mais, eu preciso ter uma iniciativa que faça com que eu procure uma saída. Porque foi isso que Deus fez conosco. Então, toda espécie de manifestação de amor do cristão para com a outra pessoa precisa ser nos mesmos moldes da manifestação de Deus para conosco. Então, Deus viu que nós éramos caídos, Deus viu que em si mesmo, que em nós mesmos, aliás, não tínhamos como ser resgatados, não havia nada de bom em nós que pudesse ser utilizado para esse resgate. O homem estava verdadeiramente condenado ao inferno por ele mesmo. E, no entanto, Deus, então, se sacrifica, enviando seu próprio Filho para resgatar. Veja que o amor de Deus, nesse caso, ele foi algo que proporcionou um resgate dessa condição de perdição. Certo? Então, é exatamente isso que ele está defendendo. Que o amor que eu tenho que ter para com as pessoas e o amor que as pessoas têm que ter para comigo é um amor que proporciona uma condição de resgate para aquele que ama. E nesse sentido, envolve a questão do perdão dos pecados, não é? As pessoas perdoaram os pecados umas das outras. Envolve o sentido do caminhar a segunda milha, de dar uma outra chance. Caminhar a segunda milha também não é necessariamente o sentido de suportar. Caminhar a segunda milha é o sentido de oferecer algo além daquilo que se requer. Havia uma lei naquela época que dizia que qualquer escravo subjugado pela nação que havia escravizado, que no caso era Roma, qualquer pessoa que estivesse debaixo do Império Romano como escravo, no caso os judeus eram escravos, eles eram obrigados a levar qualquer tipo de carga durante uma milha. Aí Jesus diz assim, olha, se te obrigarem se te obrigarem a andar uma milha, vai com ele 2. Então, olha só que coisa interessante. Andar a segunda milha tem a ver com oferecimento, de fazer algo além daquilo que se espera ou se requer de você. Então, quando nós utilizamos essa expressão na manifestação de amor, andar a segunda milha tem a ver com ato sacrificial. Andar a segunda milha tem a ver com fazer alguma coisa
que vá além daquilo que comumente se espera. Diante de tudo isso, já inicialmente, alguém pode falar assim, mas isso é muito difícil, isso é praticamente impossível. Eu sei que entende que existe esse argumento, mas eu ainda continuo entendendo, irmãos, de um modo como a Bíblia nos coloca, que a pessoa que verdadeiramente caminha com Deus, em comunhão, em intimidade, em piedade, essa pessoa é guarnecida por Deus, através do seu Espírito Santo, com todas as capacidades para a execução de uma obra como essa. E justamente por isso é uma pessoa notável em sua fé. Quando o autor aos Hebreus escreve a carta aos Hebreus, e ele registra o capítulo de número 11, ele não está falando de super-heróis fictícios. Ele está falando de gente normal, como você e eu. E ele chama essas pessoas de homens dos quais o mundo não era digno. Por que será que ele diz isso? Homens dos quais o mundo não era digno é um título, é uma definição de pessoas extraordinárias. Mas eram pessoas como você e eu. Não tinham nada de anormal, a não ser o fato de desenvolverem e defenderem uma profunda comunhão com Deus. Tem uma turma de missionários que eu admiro, eu sempre falo deles, são os moravianos, ou chamados também de irmãos morávios. Eles queriam evangelizar as pessoas que estavam ao seu redor. E eles se depararam com uma turma de escravos. E o senhor daqueles escravos não permitia que eles evangelizassem os escravos, pois eles se venderam como escravos. Se venderam como escravos para estar com aqueles escravos e evangelizá-los. Olha o tamanho do amor daquelas pessoas. Se fazerem escravos para levar um resgate àqueles que não podiam tê-lo de uma outra maneira. Talvez alguém diria assim, eu não vou me vender como escravo não. E chega uma outra pessoa e diz assim, mas você tem que fazer alguma coisa. A pessoa diz assim, eu fiz tudo o que eu podia. Então você pode entender que a verdadeira expressão de amor é uma expressão sacrificial. É aquela expressão que continua a estar ao lado, apesar de tudo que tem vivido. É uma expressão que continua a fazer coisas, a servir, apesar de tudo que tem recebido. Uma das coisas que eu percebo muito é que quando, eu vou utilizar isso como um exemplo, Os casais têm determinadas atividades que fazem um pelo outro, dentro da vida cotidiana do lar. Aí quando os casais brigam, aquele serviço deixa de ser feito. Um exemplo, o marido levanta cedo e gosta de fazer café da manhã para a esposa, isso em dias normais. Mas aí de repente eles têm uma discussão, porque eles têm uma discussão, o marido não faz mais o café da manhã para a esposa. Tem esposas que gostam de servir os seus maridos com fazer o prato de comida deles, Tem pessoas que olham isso como um gesto de carinho, um gesto de amor. Aí quando brigam, não fazem mais o prato de comida do marido, O sujeito que se vire. E o marido no café da manhã pensa a mesma coisa. Ela que quiser que levante, faça. Isso são expressões de descontinuidade de um serviço que é feito, comumente falando, em circunstâncias agradáveis, Mas repare que quando chega os momentos difíceis, acabou, se vire.
Irmão, se Deus for fazer conosco dessa maneira, se Deus nos tratar assim, nós não damos conta. Repare que muitas vezes nós faltamos com determinadas coisas com Deus. Ou nós fazemos o que não se deve fazer, ou nós deixamos de fazer o que se deve fazer. Mas Deus, no entanto, permanece cuidando de cada um de nós. Ele continua sendo nosso Pai. Jesus continua sendo nosso irmão mais velho e nosso Salvador. Ele continua nos dando vida, continua nos protegendo, continua nos guardando, continua fazendo a manutenção da nossa fé, continua demonstrando para cada um de nós que nós fomos salvos, fomos perdoados, fomos lavados, fomos santificados, fomos colocados como parte da família de Deus, fomos retirados do reino das trevas e levados para o reino do Senhor. Ele não para de fazer nada disso. Ele não para de cuidar de nenhum de nós. Ele não para de abençoar o seu povo. Então, a verdadeira manifestação de amor é aquela que se segue apesar do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D. É aquela que se segue e se segue para a vida. A verdadeira manifestação de amor, ela tem como fundamento o amor de Deus. É por isso que ele coloca: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele está falando de um conhecimento íntimo. E quando a pessoa conhece intimamente a outra, ela sabe exatamente do que a outra é capaz, e ela até, às vezes ela é até impactada pela ação da outra. Um exemplo: uma pessoa chega para você e diz assim: fulano fez isso, fez alguma coisa que você julga que seja equivocada. Aí você diz assim: não, eu conheço a pessoa, ele jamais faria assim. Ele pode ter defeito A, B, C, D e F, mas isso ele não faria. Ou então, uma pessoa chega com uma conversa extraordinária sobre alguém. Diz: olha, eu fiquei assustado porque fulano, ele agiu de determinada maneira. Ele é assim mesmo? E você que conhece a pessoa diz assim: não, ele é assim mesmo. Você não viu nada. Você não viu nada. Olha o que ele já fez, que eu já vi. Então, quando ele diz aqui no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, ele está falando disso. Que o verdadeiro conhecimento do amor de Deus nos dá, na prática, a dimensão do que Deus é capaz de fazer para nos santificar, para nos salvar, para nos admitir como seus filhos, para fazer a manutenção da nossa vida com Ele. E quem conhece a Deus e sabe todas as capacidades dele, deve também fazer a mesma coisa no seu campo de atuação. Lá no verso 9 ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então repare, qual que é a finalidade de Deus ter enviado Jesus ao mundo? Ele responde no verso 9: para vivermos por meio dele. Ele viu que o homem estava perdido, ele viu que o homem estava morto em seus delitos e pecados, não havia nada que o homem pudesse fazer, não havia nada que o homem pudesse fazer em si mesmo que mudaria o seu estado na presença do Senhor. Mas Deus fez alguma coisa para mudar. E isso que Deus fez é algo inigualável, algo incrível. Enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não sei se você consegue dimensionar a profundidade disso. De Deus, o Criador, santo, separado, perfeito, eterno, onipotente, enviar o seu Filho para salvar
a criação. Irmãos, Deus poderia, com um estalo de dedos, fazer com que toda a criação virasse pó e recriar tudo de novo. Fazer uma nova criação, do zero. Nada o impede de fazer isso. Mas ele quis resgatar a criação que ele já havia feito. A intenção não era fazer outra criação, mas resgatar a criação que ele havia feito. E para que houvesse um resgate, deveria haver uma disposição altíssima da parte dele de se envolver nesse assunto. E foi exatamente o que ele fez. Por quê? Por causa do amor. É isso que João coloca já no início do verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para morrer, aliás, para vivermos por meio dele. Então Jesus veio para nos substituir em todas as nossas falhas, para substituir-nos em nossa culpa pelos nossos pecados, para substituir-nos em nossa fraqueza, em nossa imperfeição, para substituir-nos na falta de obediência. Ele é o nosso substituto, ele veio em nosso lugar pagar completamente a nossa dívida, e aí Deus nos declara justificados. Em Cristo não há mais dívida, ela foi completamente paga. Então as pessoas são salvas e são mantidas salvas. No versículo 10, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Reparem a direção da manifestação do amor. O amor não é manifestado por aquele que ofende aqui nesse verso. O amor é manifestado pelo ofendido. Isso é muito importante. A profundidade do amor de Deus é tão grande que quem a manifesta, quem dá o passo inicial é o ofendido e não o ofensor. Ele diz lá então, recapitulando, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós, os ofensores, tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, o ofendido, nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso resgate, pelo nosso pecado. Não sei se você está conseguindo perceber. Ele está dizendo que o ofensor foi resgatado pelo ofendido. Olha que coisa maravilhosa. É como se eu ofendesse alguém, e aí entre eu e essa pessoa que eu ofendi fosse instalado um abismo. Aí a pessoa que eu ofendi se levanta e faz uma coisa tão profunda, tão profunda, tão profunda, que resgata o relacionamento existente entre nós. Retira o abismo e torna que esse relacionamento seja possível e de qualidade daí para frente. É isso que ele está dizendo. Então, o ofendido se levanta e resgata. Isso é aquilo que a Bíblia chama do amor de Deus. E é isso que a Bíblia diz que todo crente precisa ter. Então, por aí você percebe como é profundo a manifestação de amor. Como os princípios que são observados por Deus são muito, mas muito diferentes dos princípios que são observados por nós no desenvolvimento do nosso amor. O nosso princípio, irmãos, são princípios egoístas. E quando eu digo egoístas, estou dizendo que nós colocamos o nosso eu na frente. É o que é que nós vamos lucrar com isso? E talvez a coisa pode não ser tão escancarada assim, mas é assim mesmo. O que é que nós vamos lucrar com isso? Ou seja, o que é que eu vou ganhar agindo dessa maneira?
E eu? Né? As pessoas dizem assim quando sofrem muito em determinados relacionamentos. E eu? Como é que eu fico nessa história? Quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa está dizendo o seguinte: olha, eu estou sofrendo, eu não quero mais sofrer, e eu tenho o direito também de ser amado. Como que eu fico na história? Ela está reivindicando para ela amor. Ela que é a pessoa ofendida. Mas Deus coloca que o verdadeiro amor, ele não busca os próprios interesses, que é aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios 13, não é? O amor não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu acho tão interessante que o povão usa esse texto para utilizar em declarações de amor, né? Para as pessoas que estão ao lado. Esposas para maridos, maridos para esposas, namorados para namoradas, vice-versa. Mas quando se pisa no calo, essa história de que não busca os seus próprios interesses, não se ressente do mal, tudo crê, tudo suporta, vai tudo embora. Não sobra nada para contar a história. O sujeito diz: olha, se eu tivesse um pedaço de pau aqui, eu quebrava na cabeça dele ou dela. E são situações interessantes, porque daí o ego entra na frente, o eu entra na frente. Não estou dizendo que ninguém tem que ter senso de defesa, não, e de pensar também no que é bom para a sua vida, mas eu estou dizendo que nós precisamos pensar em nós e pensarmos no outro também. O verdadeiro amor, ele é sacrificial. O verdadeiro amor, ele se deixa usar. O verdadeiro amor, ele serve. O verdadeiro amor, ele se desgasta. O verdadeiro amor, ele sofre, ele sente. Ele é algo completamente anormal. A sociedade sem Deus olha para esse tipo de amor e ele acha loucura. Para a sociedade sem Deus, esse amor é loucura. No entanto, para Deus, esse amor é sanidade. Então, o que é que nós pensamos a nosso respeito sobre a qualidade, a profundidade e o limite do exercício de amor que nós destinamos às pessoas que estão ao nosso redor? Destinamos a um cônjuge, a despeito de qualquer situação que venha a ser em nossa casa. Destinamos a um filho, porque acredite, tem filho que olha só a graça de Deus. Destinamos também a paz, da mesma maneira, a paz também que é só Deus no comando, porque haveria aí uma troca de paz rapidinha. Mas a Bíblia nos ensina a amarmos, irmãos. O ofendido tenha sempre o primeiro passo em relação ao ofensor. E alguém vai falar assim: mas é a vida toda assim? Irmãos, entenda uma coisa que eu vou dizer. Eu tenho compreendido, tenho pensado muito, eu tenho compreendido que a satisfação com a vida, guarde isso, hein? A satisfação com a vida não se encontra nas vitórias terrenas que eu possa vir a ter. A satisfação com a vida se encontra na comunhão com Deus. É Deus quem dá graça, porque é pela graça que o servo de Deus vive. É pela graça que o servo de Deus tem paz. É pela graça que o senso de misericórdia é restaurado. É pela graça de Deus que o homem consegue encontrar alegria. Afinal de contas, a Bíblia diz: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É pela graça de Deus que você e eu conseguimos seguir em frente.
ter esperança, sonhar com dias melhores, passar uma vida todinha pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo que Deus abençoe, que Deus ouça a oração, que Deus prospere determinada coisa em nossas mãos. Isso é pela graça de Deus, não é por vitórias na área de relacionamentos, porque tudo nos vai bem. Há pessoas que tudo vai bem, mas internamente a vida é uma desgraça. A pessoa não tem perspectiva de vida, não valoriza as coisas que tem, não valoriza as pessoas que estão ao seu redor, não valoriza o marido que tem, não valoriza a esposa que tem, não valoriza os pais que tem, não valorizam os filhos que tem, não valorizam as condições que Deus já deu de vida. Quer mais, quer algo que parece mais com um conto de fadas do que algo verdadeiramente real, palpável. Sonha com coisas infinitas, com possibilidades que jamais acontecerão, mas se alimenta de sonhos. Não se volta para a realidade. Foge da realidade incessantemente. E quando nós fugimos da realidade, nós fugimos da oportunidade de manifestarmos o amor e de sentirmos o amor. Porque nada está bom, nada é suficiente, nada satisfaz. E isso muitas vezes de pessoas que, materialmente falando, têm de tudo. Então, eu sou obrigado a entender que não são as bênçãos e as conquistas terrenas que dão paz, amor, satisfação e alegria. É a comunhão com Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento é que guarda a mente e o coração de cada um. O amor de Deus é que impulsiona a pessoa a ser alguém que pode sempre servir. Servir. Essa dimensão são coisas que nós não entendemos. Quando nós não conseguimos entender a dimensão de uma pessoa que permanece num relacionamento, que do outro lado, né? Relacionamento a gente fala de dois lados, né? Que o outro lado não olha para ela, não atende, não se manifesta, no sentido de abençoar. A geração de hoje diz assim, larga isso para lá, vai viver sua vida, para que você vai continuar nisso? A geração antiga, seria aí a geração talvez dos nossos pais, tem uma visão inconcebível de separação. Pelo contrário, a pessoa continua, e continua, e continua, e continua, e continua, e continua. E quem está do lado de cá não entende isso. Mas que negócio é esse? A pessoa sofre, a pessoa passa por isso, passa por aquilo outro, mas continua. Eu sou tentado a entender que Deus concedeu para essa pessoa esse tipo de amor, que é um amor que vai muito além do que aquilo que, comumente falando, nós entendemos como sendo dentro dos limites. É um amor que não está ligado tanto em sentimento, sabe? Não é paixão. A paixão a Bíblia descreve como fogo que arde sem se ver, não é? Paixão faz o sujeito fazer miséria. Camarada é capaz de pular o muro e enfrentar um cachorro de 2 metros de altura para poder roubar uma rosa para dar para a namorada. Quando está namorando, porque depois que casa não enfrenta nem piquenês mais. Agora, a questão é que esse tipo de amor, ele consegue visualizar, ele visualiza coisas que o amor sem Deus não visualiza.
As pessoas que têm intimidade com Deus visualizam coisas que as pessoas que não têm larga intimidade com Deus não conseguem ver. E essas que têm grande intimidade com Deus, ao visualizarem essas coisas que são as motivações para a sua vida, elas seguem em frente. Elas conseguem contentamento com uma série de áreas. Elas são gratas a Deus pelas coisas que elas têm. Elas veem coisas que os outros não veem. Elas recebem coisas que os outros não recebem, por causa do grau de intimidade com Deus que a pessoa tem. Então não se iluda. Problema se tem em todo e qualquer lugar. E quando a gente muda de setor, sem resolver o problema acompanha a gente no setor seguinte. E se nós não resolvermos o problema, ele nos acompanhará a vida toda. Aí a pessoa olha para trás, vê a sua história completamente caída e diz assim: eu não sei o que aconteceu. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Eu fiz tudo certo, mas eu não sei o que aconteceu. Será que você fez tudo certo? Será que você evidenciou aquilo que era o centro da vida do homem de maneira correta? Ou seja, será que você viu e viveu o amor tal como o amor de Deus para a sua vida? Para pensar nisso. Gostaria que hoje você pensasse sobre isso. Que você tirasse um dia para pensar assim, olha, quais são os limites que eu mesmo coloco no meu exercício de amar as pessoas? Até onde eu vou? Comece a pensar em exemplos práticos para a sua vida. Se uma pessoa fizer tal coisa para você, logo em seguida vir te pedir ajuda, o que é que você faz? Se uma pessoa viver algum tempo te pisando e te espizinhando e depois vir falar alguma coisa com você, o que é que você faz? Se uma pessoa vir fazer qualquer tipo de situação que venha a te ferir, a te magoar, ou que venha até mesmo a faltar com você, você precisou da pessoa, você precisou de uma determinada ajuda em determinada circunstância, e quando você foi pedir você não obteve, agora inverteu-se a questão, o que é que você faz? Até onde vai o seu amor? Você está disposto a resgatar o relacionamento? Você está disposto a caminhar a segunda milha? Você está disposto a sacrificar-se pelo relacionamento? Você está disposto a sacrificar-se para resgatar uma pessoa? Observe. Versículo 11 ele diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que coisa interessante. O amor é aperfeiçoado. Se o amor passa por um processo, não o amor em si, aí não é seu amor em nós é aperfeiçoado. Não é que o amor é aperfeiçoado. É que nós somos aperfeiçoados no exercício do amor, na compreensão do amor. Se nós somos aperfeiçoados, como é que uma pessoa é aperfeiçoada em determinada área? Através do exercício, através do crescimento, através da análise daquilo que está fazendo. Uma pessoa vai aperfeiçoar um trabalho. Nosso irmão Valério está nos assistindo aqui. Vamos pegar o Valério como exemplo. No trabalho dele de mecânico. Ele pega um determinado serviço que até então nunca teve experiência com ele. E vai fazer uma vez. Aí vai averiguar como é que ficou. Faz uma segunda vez, não é? Averigua se foi tudo bem, se o processo é aquele mesmo. Se a força empreendida, determinado aperto é aquela, se falta alguma coisa. E com isso vai se desenvolvendo aquele conjunto de atitudes
corretas de mecanismos, de passos que nos levam ao aprimoramento. Então, aperfeiçoou um trabalho. É isso que significa o amor é em nós aperfeiçoado. Entende? Quanto mais nós nos exercitamos numa avaliação, o que é que eu tenho dado como amor? Quais têm sido minhas manifestações em situações A, B, C, D e E? Como é que Deus quer que eu faça? Como é que eu tenho feito? Se eu tenho feito de uma maneira diferente daquela maneira que Deus quer que eu faça, por que eu tenho feito assim? Quais são os elementos que têm me levado a fazer assim? São análises que nós fazemos de nós mesmos. É isso que nos leva à compreensão do caminho correto, do caminho perfeito ou do aperfeiçoamento. E aí nós vamos lidando conosco mesmo, entende? Quando você encontra, de fato, um ponto onde você pode vislumbrar, onde você pode observar o defeito, claro, você conhece também de Deus o remédio, claro. E aí nós temos que nos exercitar na aplicação. Aqui é a mesma história. Ele está dizendo que aquele que conhece a Deus, o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ele está equiparando o amor de Deus, que está falando, se Deus de tal maneira, com o amor que nós devemos ter pelas outras pessoas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando fazemos isso, então manifestamos a graça de Deus, perdão de Deus, a sublimidade, a grandeza de estar em comunhão com Deus. Aquele negócio que é diferente, sabe? A pessoa olha para você e fala assim, não, essa pessoa é diferente. Tem um trem diferente nela. O que é diferente nela? Então, são as coisas relacionadas ao caráter de Deus nas nossas vidas. Ele diz ainda lá no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O mesmo tipo de amor com o qual Deus nos deu, nós damos para as pessoas. Isso significa que Deus permanece em nós. É daí que uma pessoa olha para você e diz assim, aí está indo um verdadeiro cristão. Por que posso falar que está indo um verdadeiro cristão? Porque eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo o amor de Deus na vida dele, a graça de Deus na vida dele. Eu vejo o serviço, o ato de servir de Jesus Cristo na vida dele. Eu vejo a perseverança, apesar de tudo aquilo que Jesus sofreu, e nada desse sofrimento para ele foi percebido por experiência, ou seja, foi descoberto à medida que tinha que vivenciar. Ele, como Deus, sabia exatamente o que ele passaria muito tempo antes de passar. E ele seguiu em frente. Ele se sacrificou, ele se deu, ele amou. Ele olhou para aquela pessoa e disse assim, não, essa pessoa precisa de amor. E eu vou dar amor para ela. É o amor que resgata, irmãos. É o amor que une. É o amor que solidifica. É o amor que cura. É o amor que perdoa. É o amor que anda a segunda, a terceira, a quarta milha. É o amor que faz com que haja esperança. Uma atitude uma atitude agressiva gera agressividade, naturalmente. Um dia entrou na casa da minha avó, eu era criança, um gatinho. E eu nunca tinha tido contato com gatinho. Eu sempre vi de longe, mas eu nunca... Era um gatinho recém-nascido, o bichinho estava assustado. Mas estava assustado, estava com o rabinho até
arrepiado. E eu fui tentando pegar o bichinho, e ele, quanto mais assustado estava, ele ia se encolhendo no canto da parede. E eu não sabia de nada, eu fui partir para cima do bicho correndo. Era criança. Parti para cima do bicho correndo, e o bicho interpretou aquilo como uma atitude hostil da minha parte e partiu para cima de mim também. Pegou a minha mão, mordeu a minha mão e deu várias unhadas na minha mão. E eu aprendi daquela situação que se eu tivesse tido paciência, tivesse deixado o bichinho se acalmar, tivesse depois, quem sabe, levado um pratinho de leitinho para o bichinho, tentado dar alguma comidinha para o bichinho, depois ia lá com carinho, enquanto ele estava comendo, tentava passar a mão no bichinho, talvez ele teria sido um pouquinho mais dócil. Mas ele interpretou o meu gesto como um gesto de perigo e partiu para cima. Então, aquela minha atitude de correndo para cima do bicho não foi interpretada como amor, foi interpretada como ameaça. Então, todo mundo reage a uma ameaça, de maneira também a ameaçar o outro, quando há reação, não é? Agora, a maneira como nós devemos fazer é justamente essa, é pensar. Como eu faço para resgatar? O que isso implica para mim resgatar? E qual que é a estratégia para alcançar aquela pessoa? Isso pode ser na área conjugal, pode ser na área dos filhos, dos pais, pode ser na área dos amigos, pode ser em qualquer área da sua vida. Você está querendo levar o amor de Deus para uma determinada pessoa, não basta chegar para ele e falar. Há pessoas que precisam ver coisas associadas ao ouvir. A minha amiga estava na Inglaterra e ela saiu de um restaurante e ela tinha um mini Novo Testamento no bolso em inglês. E um sujeito passou por ela e pediu comida. E ela disse que ela não tinha atentado para isso. Ela foi aprender isso ali naquela ocasião. Ela tirou o Novo Testamento e ofereceu para a pessoa. E o camarada olhou para ela e disse assim: isso vai tirar minha fome do estômago? Porque eu nunca comi livro. E disse que ela parou e pensou e comprou um prato de comida, sentou com o sujeito na calçada. Enquanto o sujeito comia, ela lia o evangelho para o rapaz. Então, há ocasiões que não basta falar, a pessoa precisa ver. Atitudes de amor, atitudes de compreensão, atitudes de interação, integração. São as atitudes que a Bíblia nos chama de amar como Deus nos amou. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Gaste o seu domingo pensando nisso hoje. Coloque sua vida no centro, na lupa de Deus. Veja como é que você tem agido nessa área de amor. Se o seu amor é um amor tal como o amor de Deus sobre a sua vida. Pense nisso, irmão. Eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando e nos edificando. Vamos orarmos? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e somos gratos pelo amor que o Senhor nos dá. O amor que o Senhor nos dá é perfeito. Ele é inteiro, não falta nada. Ele é perseverante, ele é resistente, ele é longânimo, ele é pacífico, ele é generoso, ele é sacrificial, ele é profundo, ele é perfeito. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, que já nos iniciou nesse amor, continue a nos aperfeiçoar no mesmo. Faz, ó Deus, com que nós possamos refletir nossas vidas nesse sentido. Que nós possamos pensar, ó Deus, quais são os obstáculos que nós temos colocado para não evidenciarmos este amor. Que nós possamos pensar, ó Deus, quais são as estratégias que podemos ter e desenvolver para mostrarmos esse amor. E que esse amor, ao mesmo tempo, nos leve à perseverança, nos leve à esperança, nos leve, ó Deus, a sermos usados para mudarmos coisas como instrumentos nas Tuas mãos. Sabemos que nós não somos
deuses. Não somos nós que mudamos nada, mas o teu amor transforma. E permita que sejamos usados como canais dessa transformação. Mas permita termos a compreensão real que quando somos usados como canais dessa transformação, nós somos gastos. Nós ficamos gastos porque o Senhor nos usa. E o gastar-se nessa área, Ele exige de nós. Pai, em nome de Jesus, dê a cada um dos teus filhos essa verdadeira compreensão, que se o Senhor nos amou de tal maneira, devemos nós também amarmos uns aos outros. Eu peço que o Senhor, ó Deus, melhore essa compreensão no decorrer deste dia. Que o Senhor nos faça fazer uma autoavaliação de como nós nos achamos na presença do Senhor. De como nós devemos exercitarmos diante desse assunto do amor ao próximo diante de Ti. Abençoe a cada um dos meus irmãos, faz com que todos tenham um bom dia diante do Senhor. E logo mais, ó Deus, à noite, permita que possamos mais uma vez estar juntos para honrarmos e glorificarmos o Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um, tenham todos um bom dia. Que Deus verdadeiramente fale ao coração de vocês e gostaria de vê-los novamente todos às 19 horas no nosso culto, ok? Um abraço, viu? Deus os abençoe. Tchau, tchau.